As instituições de ensino superior do país podem aumentar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação à distância. A nova regulamentação foi aprovada pelo Ministério da Educação na última sexta-feira e, com isso, amplia a educação à distância em todo o território nacional. Sobre o assunto, a Rádio Justiça conversa agora com o especialista em Direito Educacional e Regulatório, doutor José Roberto Kovac. Muito obrigada pela sua participação na Rádio Justiça. Eu que agradeço pela oportunidade. Doutor José Roberto, explica melhor o que mudou com a nova regulamentação. Com o novo decreto publicado na sexta-feira, algumas modificações passaram a ser essenciais, principalmente para a ampliação da oferta de ensino à distância. Pelo decreto 5622, até então existente, a instituição, para fazer o credenciamento do ensino à distância, ela tinha que ter o presencial. E hoje não, ela pode requerer exclusivamente o credenciamento do ensino à distância, né? Seja na modalidade da graduação ou da pós-graduação. Essa é uma mudança extremamente importante. E a partir do credenciamento da modalidade, também do ensino à distância, seja na pós ou na graduação, ela está automaticamente credenciada para oferta do IAD. Isso no caso, as instituições de ensino superior públicas dos sistemas federal, estadual e distrital, correto? Não, as particulares também. Ah, então são todas. São todas, as particulares também. No caso das instituições públicas federais, ela já vai, com o decreto, ela já tem o credenciamento pré-aprovado, vamos dizer assim, né? No caso das instituições privadas, não, elas têm que submeter um processo de credenciamento. Então essa é a principal mudança. A outra mudança é em relação aos polos de ensino à distância. Como é que funcionava até então? A instituição, para fazer ampliação no polo de ensino à distância, ela precisava ter o primeiro reconhecimento de curso. Agora já não mais. Os polos poderão ser expandidos sem avaliação in loco, ou seja, não vai precisar ter uma comissão de avaliação, mas isso vai depender também do conceito institucional da instituição, né? E isso vai ser feito por regulamento. Ou seja, o que se prevê é uma nova portaria, em breve, o próprio secretário da SERE já disse que vai ser publicada a portaria. Então, possivelmente, aquela instituição que tem um conceito 4 ou 5, ela vai poder já ampliar os seus polos e no processo de recredenciamento, aí sim será feita uma avaliação in loco. E o decreto também trouxe uma nova figura, que é a figura do monitoramento. Uma vez que esses polos não serão visitados previamente, qualquer denúncia, qualquer irregularidade que venha a ser, o Ministério da Educação pode instituir uma comissão para fazer o monitoramento dessa instituição. Doutor Kovac, o senhor acredita na questão dessas mudanças que foram anunciadas? Só será satisfatória a mudança se o governo investir na infraestrutura tecnológica dos estabelecimentos públicos, no caso? No caso dos públicos, sim. Os privados, na realidade, ao contrário, tem uma ociosidade. Ela está realmente dependendo de uma flexibilização maior para isso. Agora, no caso das universidades públicas, é preocupante, porque a gente tem visto universidades públicas com problema de orçamento para básico, né? Ou seja, para custeio, né? Então, a ampliação e essa possibilidade por si só, ela realmente não se resolve se não tiver recursos para tanto, né? Nós estamos conversando com o especialista em Direito Educacional e Regulatório, Dr. José Roberto Kovac, sobre as mudanças autorizadas pelo Ministério da Educação em relação à educação à distância. Atualmente, como o senhor analisa a forma como é feita a avaliação do aluno que estuda no modelo educacional à distância? A avaliação, ela não difere do presencial. Tanto do ponto de vista institucional, ou seja, da instituição, porque a avaliação ela é feita ou por provas, exames, enfim, tem vários modelos, isso tanto vale para um como para outro, né? E também tem avaliação pelo Sistema Nacional de Avaliação, no caso o ENAD.
O ENAD é aplicado tanto para o ensino de graduação como presencial, como na modalidade do IAD. E o que se tem percebido desses resultados, que o aluno de IAD, ele tem até um conceito, às vezes até mais satisfatório do que o presencial. É um aluno mais disciplinado, um aluno mais exigente e com uma condição de autoaprendizagem muito maior do que o aluno presencial, né? Então não há diferença na modalidade. As diretrizes curriculares são as mesmas, corpo docente são as mesmas. O que difere realmente é o tipo de presencialidade. Então acho que não difere em relação a isso. Tanto que o aluno que faz uma graduação presencial ou à distância, vice-versa, pode aproveitar as suas competências quando fizer outro curso que tem as mesmas disciplinas. Como o senhor colocou, de acordo com o novo decreto, as instituições de ensino superior podem criar polos sem a exigência de vistoria do MEC. Mas como o senhor analisa essa alteração? Eu acho que essa alteração é extremamente positiva, porque o que estava acontecendo em relação aos polos? Tinha uma série de exigências que são típicas do que é necessário na sede da instituição. O polo, e já no decreto 5622 já falava sobre isso, já disciplinava esse assunto. O polo é um momento em que o aluno precisa ter a presencialidade, ou seja, ou no momento de prova, ou no caso de cursos em que precisa de laboratório, aí não há como fugir, ele tem que ter a presencialidade nesse local. E a outra questão, que eu acho que o ensino superior privado responde por mais de 75% das matrículas de hoje. E o setor já amadureceu a forma e a metodologia do ensino à distância. Então, e o próprio Ministério da Educação está colocando isso muito claramente, será um bônus para a instituição, ou seja, a instituição terá que demonstrar qualidade para que esse polo não seja visitado, mas depois, no momento do recredenciamento, será. Então, eu acho extremamente positivo, satisfatório e, principalmente, vai tirar uma concentração que hoje existe em poucos players. Com essa possibilidade, indiscutivelmente, o ensino à distância vai se interiorizar no Brasil e, nesse aspecto, é importante. O objetivo, inclusive, do Ministério da Educação com o decreto é ampliar a oferta de ensino superior no país. Então, o senhor acredita que, de fato, a procura aumentará? Sem dúvida. Primeiro, veja, agora mesmo estava indo viajar para o Rio de Janeiro e não tem voo, né? Quanto tempo se perde hoje no transporte? À medida que o aluno tenha condições de estudar no ensino à distância, isso vai facilitar. Não que o curso presencial também não seja necessário, seja importante. São modelos diferentes e atendem necessidades diferentes. Então, acho que isso vai facilitar bastante. E tem outra coisa. Vários municípios ainda no país não têm curso superior. Então, isso vai, sem dúvida alguma, ampliar. Havia um preconceito em relação ao ensino à distância, porque era uma coisa nova. A LDB, que introduziu no artigo 80 do ensino à distância, criou-se, obviamente, maturidade dentro das instituições e hoje, principalmente, a geração que vem, que é altamente tecnológica, uma geração que gosta da internet e não suporta o modelo tradicional de ensino, sem dúvida que vai ser importante. Além do mais, aqueles que precisam estudar com uma certa idade, mas que já têm dificuldade de ir no dia a dia na instituição. Então, acho que isso vai ser extremamente importante, sim, para o Brasil, principalmente. Muito bem, nós conversamos com o especialista em Direito Educacional e Regulatório, Dr. José Roberto Kovac, sobre as mudanças autorizadas pelo Ministério da Educação em relação à educação à distância no país. Muito obrigada pela sua participação e informações na Rádio Justiça. Eu que agradeço. Um bom dia.